Então temos um quadro difícil, ele não é um quadro dos mais fáceis, e é exatamente por isso que eu vou defender não o iluminismo do século XVIII, que é uma expressão importante, mas a luz da razão, a luz do discernimento, a luz do bom senso e do equilíbrio. E quero para isso lembrar aos senhores as coisas que não mudam. Não mudavam com a minha avó, não mudam comigo, não mudarão com os meus netos. Aquilo que nunca mudou na história da humanidade, para que a gente tenha discernimento para separar o que é substantivo central do que é adjetivo secundário, do que é o eixo, do que é o adereço, do que é superficial, do que é estrutural. Vou apresentar naturalmente uma posição subjetiva. Aplico essa luz da razão a tudo, vamos lá, força, 1, 2, 3. A pensar que a circunstância neste momento, ela faz as pessoas tomarem a parte pelo todo e julgarem o momento aqui e agora. O momento aqui e agora, o que a filosofia chama de hic et nunc, o here and now, esse momento, ele passa. O que vai continuar daqui a 15 anos? Vocês continuarão. O curso que vocês escolheram, a carreira que escolheram, o emprego, a loja, a igreja, aquilo que vocês fazem, continuará. E toda a conjuntura política será outra, com novos políticos, cheios de energia e ideias. Quando eu paro diante da circunstância, eu esqueço que eu sou a linha contínua e aquilo é a linha passageira. Não dá para ignorar governos, mas não dá para gerenciar a vida em torno de governos. Não façam isso. Toda a minha formação foi feita em meio ao caos político. Toda a minha formação foi feita em meio à inflação, manifestações, inclusive no final da ditadura, atentados à bomba, ao OAB e assim por diante. Toda a minha formação foi feita em meio a tudo isso. Apenas como professor maduro, eu peguei um pequeno período de estabilidade entre FHC e Lula, de crescimento. Mas isso foi atípico e já passou também. Voltamos ao normal. Circunstância é o que passa, o que fica somos nós. E dessa forma, eu preciso de pensamento crítico. Pensamento crítico me faz estar acima da média. Como garante Oscar Wilde, a maior parte das pessoas apenas existe. Você precisa viver. Consciência. Consciência do que eu quero, para onde eu vou. Consciência de tudo que me cerca. Consciência, por exemplo, que para poder ser crítico, tem que evitar o dogmatismo. Dogmatismo é aquele ponto que eu não me afasto, aquele ponto que eu não abro mão, aquele ponto que paralisa meu pensamento. Dogmatismo é um ponto negativo, dogmatismo é um horror, porque dogmatismo é aquilo que impede que eu cresça. Pensamento dogmático é inimigo da filosofia. Pensamento dogmático é um ponto cego, é uma área difícil. Ele pode ser em qualquer campo, apesar da palavra parecer sempre religiosa. Olha que fofinho. Um dos problemas mais graves da vida humana é a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Exatamente aquilo que me torna feliz. Entre 15 e 35 anos, a maior parte das pessoas na nossa tradição está muito esforçada no estudo, na constituição de carreira e de família. Entre 15 e 35 anos, quase todas as pessoas se formam em alguma coisa, casam, lutam pela sua casa, se não forem ricas e não ganharem de presente, lutam para aprender a dirigir, lutam para aprender a namorar, lutam para aprender a casar, lutam para aprender a educar filhos, lutam para constituir o seu espaço no mundo. Entre 15 e 35 anos. É um período de menos dinheiro do que depois disso, mas é um período de muito entusiasmo. É um período em que a gente ganha menos do que virá a ganhar depois. É um período que a gente está sempre no risco de meter os pés pelas mãos e, não obstante, é um dos períodos mais interessantes da nossa vida. Entre 35 e 50 anos, quase toda a humanidade está estável.
Não quer dizer que esteja bem, mas está estável. Inclusive quem está mal está estável onde está. Quem mora mal já está estável no lugar ruim. Quem tem um mau emprego está estável no mau emprego. Quem tem um mau casamento está estável no mau casamento. Esse é o momento que começa a zona de conforto. Esse é o momento, bom, eu cheguei até aqui, a energia começa a me abandonar. Para que eu vou fazer muito mais coisas? Aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Aquilo que eu não sei poderia me levar, mas este é o momento conhecido. Eu até diria um pouco, talvez subjetivamente, que nós homens somos ainda mais inclinados à zona de conforto. Nosso lugar no sofá, a televisão e comida. Garantida essas três coisas, controle remoto, claro, a vida masculina vai até as bodas de ouro sem grande questionamento. Zona de conforto é uma inimiga. Eu já sei um pouco de inglês e está dando. Afinal, aqui em Santa Cruz a gente não fala muito inglês. Então está dando. Não preciso estudar muito mais que isso, né? Eu sei o verbo to be, eu sei cantar uma musiquinha, né? Eu faço assim quando tem a Frozen, eu acompanho a princesa, né? Let It Go, eu sei cantar junto. Então, estudar, eu não preciso de mais inglês do que isso. Meus alunos me perguntam na Unicamp, professor, que língua a gente deve começar a estudar? Eu sempre recomendo português. Começa estudando português. Quando você dominar medianamente, passa para o inglês. Depois vai escolhendo as outras. Lei universal sem exceção. Toda relação, toda empresa, toda escola, todo cérebro que não está recebendo, está perdendo. Tudo que não está crescendo está diminuindo. Tudo que não está se expandindo está encolhendo. Tudo aquilo que não está se renovando está morrendo. No momento que eu digo meu casamento está bom, é o início do fim dele. No momento que eu digo que a minha empresa chegou ao ponto estável, é o início do fim dela. No momento que eu digo isso é o que eu preciso saber, meu cérebro diz bye, farewell. A gente se vê na próxima vida. No momento que eu não estou acrescentando ao cérebro, no momento que eu não estou inovando, no momento que eu não estou lançando o desafio que a pessoa que casou há 22 anos, no meu caso, não existe mais. Logo eu preciso reinventar essa relação, porque aquela pessoa não existe mais. Eu preciso reinventar, e se eu não reinventar, morre. No momento que eu faço isso, eu faço um esforço para sair da zona de conforto. Como está a minha vida? Como está meu corpo? Como está a minha renda? Lembrem, ninguém é rico pelo que ganha. As pessoas são ricas ou pobres pelo que gastam. Quanto ganha, unifica muita gente. Quanto se gasta, diferencia todas as pessoas. É uma decisão. Nem todos podem melhorar imediatamente, mas todos podem melhorar. Zona de conforto é o inimigo. O que te faz feliz é teu inimigo. Aquela coisa agradável que faz você ficar em casa sábado, olhando uma TV que não lhe entusiasma, esse é o início do fim. Esse é o início do fim de tudo. O desafio de produzir algo e de sair de um aquário menor para um aquário maior. Metáfora aqui de uma zona que eu conheço, vai significar o esforço do pulo, o sacrifício do novo. E aí é uma coisa fascinante. Minha orientadora me contou que durante a década de 60 militou num partido de extrema esquerda, minha orientadora na USP, e foi torturada, presa e torturada. E o torturador, durante 3 dias, deu uns choques, deu uns tapas. No 4º dia surgiu um novo torturador, e ela disse que teve o maior medo da vida dela, porque ela não sabia o que o outro faria. Até torturador cria zona de conforto. Você se acostuma até com o torturador, até com quem lhe incomoda. Voltamos à noção de casamento do início da minha fala, né? Nós nos acostumamos com tudo, com absolutamente tudo. Nos acostumamos com todas as coisas e vamos criando zonas de conforto. Tudo aquilo que te torna aconchegado, quentinho e gostoso é o seu inimigo.
Tudo que lhe incomoda, usando uma frase do meu colega de Unicamp, grande amigo, infelizmente falecido, professor Rubem Alves: ostra feliz não produz pérola. A pérola é fruto de um incômodo, um grão de areia que entrou na ostra. Sem esse incômodo, aquilo que Paulo chamava de espinho na carne, sem esse incômodo, você tem um problema. Felicidade nos deixa preguiçosos e felicidade engorda. Felicidade engorda muito. Infelizmente, a tristeza também engorda. Esse é o terrível. Esse é o terrível de tudo. Bem, meu inimigo é meu ponto cego. Ponto cego é aquilo que eu não consigo refletir. Ponto cego clássico, filhos. Ponto cego clássico, religião. Ponto cego clássico, time de futebol. Ponto cego, convicção política. Aquilo que eu não consigo refletir é uma zona um pouco burra da minha existência. Eu preciso refletir e olhar com clareza para as coisas, para que elas não tenham este poder sobre mim. Ponto cego é fundamental, vamos lá. E Sartre nos diz, o filósofo francês do século XX, que o medo à liberdade é o nosso maior medo. Nós temos medo de sermos livres porque a liberdade implica angústia. Muita angústia não aumenta a felicidade, mas muita angústia é fruto exatamente da escolha que eu tenho. Hoje nós temos escolha absoluta para escolher profissão. Ao contrário, há 200 anos seria meu pai que determinaria isso. Eu tenho liberdade absoluta para escolher com quem eu vou casar. Eu tenho liberdade para o meu código suntuário, meu código de roupa. Cada um se veste da maneira que bem entende. E nem por isso nós somos mais felizes do que há 100 anos. Nós associamos liberdade de escolha à felicidade. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. A felicidade não nasce da liberdade de escolha. O príncipe Hamlet disse, eu repeti numa palestra na Fiesp, eu seria feliz numa casca de noz, se a minha cabeça permitisse. E a casca de noz